Domingo passado a gente viu que Abacuque é um profeta um tanto ousado e um tanto diferente dos demais profetas, porque ao invés de falar em nome de Deus para o povo, Abacuque fala diretamente para Deus. E ele então começa, foi o texto que nós vimos domingo passado, ele começa o texto, ele começa o seu livro perguntando a Deus até quando Deus não veria o pecado dentro do povo do próprio Deus. Dentro da perspectiva histórica, estava tudo muito bem, entretanto, o povo estava em pecado. E Abacuque disse, não pode estar bem. Vocês não podem estar satisfeitos no pecado de vocês, e não é possível que Deus não vai fazer nada. Agora vai ser a resposta que Deus vai dar para Abacuque. A gente vai ler a partir do versículo 5, que resposta é essa. Diz assim a palavra do Senhor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são o objeto do seu riso. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando terras as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças aqui à frente. Oi, gente, bom dia. Eu vou tentar de novo, porque eu acho que vocês não estão aqui ainda não. Bom dia. Bom dia. Agora sim, eu sei que vocês estão aqui. Então, uma vez, alguém estava orando junto de um pastor muito conhecido. E nessa oração, essa pessoa diz assim, Senhor, me dá apenas o que eu mereço. Imagina só essa oração. Se você pedisse apenas o que você merece. Às vezes, desde pequenininho, desde cedo, a gente acha que merece alguma coisa. Mas a gente precisa lembrar de que a gente é pecador e que a gente faz coisa errada. E quando a gente faz coisa errada, a gente não quer nem se lembrar do que a gente merece, né? Quando a gente faz coisa errada, a gente merece a disciplina do Senhor e a disciplina dos nossos pais. Então, o livro de Abacuque, esse profeta que a gente está lendo, ele fala sobre disciplina. E ele vai mostrar no final dele que existe uma razão para a disciplina. E essa razão é muito boa. Essa razão é que a gente é tratado como filho de Deus. Deus ama a gente. E Ele não quer que a gente fique fazendo coisa errada por aí. É por isso que, para vocês, a melhor coisa desse texto, a melhor coisa que vocês aprendem, é que quando papai e quando mamãe trazem a disciplina, trazem uma palavra mais dura,
Eles não estão fazendo isso porque eles não amam vocês. Muito pelo contrário. Eles estão fazendo isso porque eles amam muito. E porque eles querem que vocês cresçam amando a Jesus. O povo de Deus vai ter que aprender isso, como o livro de Abacuque nos ensina. Mas desde cedo, os nossos pais nos ensinam essas mesmas lições. Tá bom? Eu queria orar com vocês. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado pelo dia, pelo culto e por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos disciplina por amor. Nos ensina isso. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Agora sentem lá e ajudem os pais de vocês a prestar muita atenção, tá certo? Irmãos, tem coisa que a gente lembra da nossa história, da nossa vida, e que a gente não necessariamente tem muito prazer em lembrar. São momentos, eventos e pequenos momentos que marcam. E sem dúvida alguma, na minha vida, eu tive um desses momentos quando, na minha adolescência, o meu pai chegou para mim dizendo: eu não vou sustentar malandro. Eu não vou tirar mais um centavo do nosso orçamento para pagar pela sua escola, para pagar pela sua comida, para pagar pelo lugar que você dorme. E passou então a trazer diversos benefícios que eu tinha até ali, sem entender como e por que eu podia aproveitar daqueles benefícios. A partir dali foram meses de muita dureza, em que meu pai literalmente não se dirigia a palavra para mim. Dias em que tudo que eu esperava era para receber o seu abraço. Em que tudo que eu desejava era receber de alguma forma o seu carinho. Mas quando eu tentava ligar para ele, ele sequer me atendia. Eu estava sob disciplina por conta da vida em que eu estava levando. Evidentemente, eu não gostei daquilo. Evidentemente, eu não entendi, no momento em que estava passando por aquilo, o porquê de tamanha dureza. O porquê de tanta dificuldade de simplesmente perdoar. E durante o momento da disciplina, principalmente no começo, eu não me lembrava de todas aquelas oportunidades perdidas que já haviam sido passadas pela minha vida. Aprender que pecado tem consequências. Aprender que os nossos erros, as nossas ações e as nossas atitudes têm consequências. É algo que, como famílias, os pais precisam relembrar de que precisam aplicar. Porque como povo de Deus, Deus não se esquece de que nós precisamos do peso da sua mão. Depois do pedido corajoso do profeta Abacuque, como a gente viu aqui no domingo passado, por causa da lei que estava frouxa no povo de Deus, Deus aqui responde no versículo 5 dizendo assim: você não vai acreditar no que eu vou fazer. Você, Abacuque, não vai crer em como o peso da minha mão vai recair no meu próprio povo. Versículo 5 diz isso: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Vocês não vão acreditar no que eu vou fazer. Por quê?
A gente vai entender o porquê ao longo dessa mensagem. Mas o ponto inicial aqui, queridos, é que Deus, ele responde à oração do profeta. E a pergunta que eu e vocês precisamos fazer para nós mesmos é se nós estamos prontos para as respostas de Deus. É se nós estamos prontos para entender que Deus, de uma forma graciosa, jamais perde o controle absoluto e soberano, como nós contamos aqui, como nós cantamos aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Mas Ele não é apenas Senhor do universo, mas Ele também é o Senhor do coração dos homens. Seja quem for. Se você está aqui nessa manhã e você até esse momento tem rejeitado a Cristo, se até esse momento você tem vivido de forma a que Cristo não faça diferença na sua vida, Deus continua sendo o Senhor do seu coração, porque Ele domina absolutamente todas as coisas. O primeiro ponto aqui, então, é que o poder dos inimigos ainda assim está nas mãos do Senhor. Veja o início do versículo 6. Pois eis, aqui é o início da resposta de Deus. Você não vai acreditar, por quê? Versículo 6. Porque eu suscito os caldeus. E aí começa a descrever quem são os caldeus. Nação amarga e impetuosa. No domingo passado, a gente viu um pouquinho do que os caldeus faziam, de como eles agiam, do poder bélico que estava nas suas mãos, da maldade. Eles passavam de tal forma, a gente vai ler aqui daqui a pouco, que eles não tinham nenhum tipo de graça, nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de perdão. Eles faziam as suas próprias leis, eles eram poderosos em guerra. Como é que Deus pode usar gente assim? Como é que Deus pode usar algo tão mal e dizer, eu vou suscitar os caldeus? Ele chama para si a responsabilidade do mal que vai recair contra o seu próprio povo. Esse é o nosso Deus, queridos. O Deus das Escrituras não é o Deus que é pregado por aí hoje em dia. Não é o Jesus que de alguma forma precisa de você, que está ansiando por você, porque sem você ele não é ninguém. O Deus das Escrituras é o que domina e que controla as grandes mentes poderosas desse mundo. É aquele que não perde o controle de absolutamente nada. E se algum dia você já imaginou que a sua negativa a Deus vai quebrar o coração de Deus, vai quebrar o coração de Jesus, porque Jesus precisa de você, eu quero que você entenda que você não quebra o coração de Jesus, é Jesus que quebra você, porque Ele vem com um cetro de ferro na mão para destruir todos aqueles que não se submetem à sua vontade. A teologia dos nossos dias trocou Deus de lugar. E nós precisamos entender, queridos, mais uma vez, que de Deus não se zomba, que há consequências para os nossos pecados. Ao usar os caldeus, ao usar esses inimigos terríveis, ele estava usando nada mais, nada menos do que os babilônios. E é interessante que a gente sempre se lembra da origem dos babilônios, lá com Abraão, que veio de Ur dos caldeus, ou seja, a Caldeia eram os babilônicos. A gente se lembra de um pouco daquilo que eu contei no domingo passado, de Ezequias mostrando as riquezas do templo para os babilônios. Entretanto, queridos, a palavra Babilônia vem de Babel, vem de um momento anterior, onde o ser humano deixou muito claro, gritou em alto e bom tom que não se submeteria à vontade de Deus, que desejava ser ele mesmo o seu Deus. Por isso, eles criam as suas próprias leis. É porque eles são originários em Babel, é porque eles são originários numa teologia que centraliza todas as coisas e o mundo em si mesmo e no seu próprio nome. Eles não estão nem aí para o povo de Deus. Eles não estão nem aí para as consequências que podem acontecer quando eles vêm com suas guerras, com seu furor.
É assim o inimigo, queridos. Perceba que na história bíblica, Deus não usou apenas os caldeus. Deus usou Faraó, lembra? O grande soberano do Egito. E Deus endureceu o coração de Faraó. Paulo explica por quê. Por que ele endureceria o coração de Faraó? Para mostrar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia para o seu povo. Deus usou Ciro. Aliás, a Bíblia chama Ciro, aquele homem terrível, de meu servo Ciro. Não porque ele servia a Deus de coração, mas porque, como Spurgeon disse, até Satanás é o diabo de Deus. Até o próprio inimigo é encolerado e só vai até onde o próprio Deus permite que ele vá. O limite da sua atuação está determinado pelo poder soberano de Deus. Ele usou o rei Dario, homem impiedoso, homem ímpio, mas que no trato com Esdras e Neemias ele encontrou favor e permitiu que Esdras e Neemias voltassem para reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. Ele usou Tito, aquele grande general que virou imperador romano, para destruir e destroçar Jerusalém. Queridos, ele usou Pilatos ao lavar as suas mãos para cumprir aquilo que o decreto de Deus já havia determinado, que era que Cristo fosse para a cruz do Calvário. Usou Herodes, e o mundo pode contar todas as suas histórias e saber que em cada uma delas, Deus soberano estava absolutamente sob o controle de tudo, inclusive na chegada desse homem chamado Nabucodonosor, que estava vindo para destruir Jerusalém, que estava vindo para fazer absolutamente aquilo que Abacuque estava aqui profetizando. Segundo lugar, se em primeiro o poder dos inimigos está nas mãos de Deus, em segundo lugar a gente percebe entre os versículos 6 e o versículo 10 as características desse inimigo. Há algo surpreendente aqui. E quando Deus diz assim, olha, você não vai acreditar naquilo que eu vou fazer. E aí ele começa a descrever como eram os caldeus. É por isso que eu disse no início dessa série, queridos, que o livro de Abacuque é tão atual para a gente. Porque algumas coisas estão acontecendo no mundo afora. Algumas coisas estão entrando nas igrejas e permeando famílias e o povo de Deus, que são absolutamente incríveis, impressionantes. Como pode? Como pode igreja, gente, crentes, pastores, estarem dando vazão às agendas que temos por aí hoje em dia? É inacreditável. Entretanto, o Deus que controla absolutamente a história não está alheio ao nosso tempo. E como crentes, eu e vocês precisamos nos tranquilizar em relação a isso. Às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente olha as notícias, a gente olha os jornais, a gente olha o Facebook, o Instagram, e a gente diz, meu Deus, o mundo acabou, não tem mais jeito, não tem solução. Queridos, deixa eu explicar um negócio para vocês. Deus continua no controle. Deus continua no comando, e às vezes a gente vai entender daqui a pouco que o julgamento, o juízo, começa na casa de Deus, porque é de onde também pode vir o avivamento. É porque de onde também pode vir a palavra profética, que pode fazer com que o mundo seja transformado para a honra e para a glória do Senhor. Há algo que surpreenda você. O capítulo 24 de Mateus, no seu sermão profético, Jesus diz que essas coisas, guerras, rumores de guerras, seriam absolutamente normais e que nós não deveríamos nos assustar, porque Ele estava no controle de tudo. Deixa eu ler os versículos 6. Suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Veja, isso aqui é Deus descrevendo o povo que ele disse que ia usar contra o seu próprio povo. É isso que eu queria que vocês entendessem. É como um pai chamando um filho e dizendo assim, eu vou passar a mão por cima de você. Eu vou fazer com que a figueira não floresça para você. Com que não haja fruto na vida para você. Eu vou fazer com que o produto da oliveira não sirva para você.
A gente está indo lá para o final de Abacuque, irmãos. Mas o que vocês precisam ter em mente é que naquele tempo específico, tudo estava teoricamente bem para o povo de Israel. As despensas cheias, os cultos acontecendo normalmente, mas as suas vidas estavam distantes do Senhor. E é exatamente por isso que esse povo está sendo usado. Nação amarga e impetuosa, marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Que moradas seriam essas? As de vocês, povo de Israel. Aquelas que vocês vivem hoje. Essas despensas cheias que vocês têm hoje. Os inimigos estão vindo aí. E eles vão apoderar-se daquilo que não é seu. Porque eu, Deus, estou mandando os caldeus contra vocês. É isso que o povo de Israel estava ouvindo aqui. Versículo 7, eles são pavorosos e terríveis. Deixa eu dar uma palavra de conforto aqui para vocês, queridos. Esse inimigo que está vindo são pavorosos e terríveis. É isso que Deus está dizendo. Eles criam mesmo os seus direitos e a sua dignidade. Veja, até em guerra. Hoje em dia, até guerra tem lei. Esse povo não tinha lei para a guerra. Esse povo fazia o que dava na telha. Eles criam o seu direito e a sua dignidade. E aí, a partir do versículo 8, a gente tem a descrição, a gente chega lá daqui a pouco. Mas, queridos, enquanto eles eram um povinho distante, essas palavras foram ditas aqui. Enquanto Nabopolassar, esse era o nome do pai de Nabucodonosor, Nabopolassar estava ainda iniciando o seu trabalho estratégico militar. Enquanto ele ainda estava iniciando a perspectiva de criar um império que apenas seria império algumas dezenas de anos depois, essas palavras foram ditas aqui por Abacuque. Ele estava iniciando o seu comando militar que seria usado por seu filho Nabucodonosor, que nem tinha nascido ainda quando essas palavras foram ditas. A Babilônia ainda não era sequer um império quando essas palavras foram ditas. O que é que Deus está dizendo com isso? Ele sabe o que diz. Ele controla a história. Ele levanta reis, ele derruba reis. Ele levanta reinos, impérios e soberanias. E ele as derruba de acordo com o cumprimento da sua própria vontade na história. E esse povo não se interessaria apenas em ganhar a guerra, mas em tripudiar dos seus inimigos. Eles criam as suas próprias leis. Veja aí os versículos 8 a 10. Veja como eles são. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. É isso que eles querem. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Perceba a quantidade de cativos que eles vão reunir. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Eles são tão cheios de si mesmos que eles faziam dos reis dos povos inimigos os bobos da corte. Vamos brincar com eles. Vamos rir. Eles não são os poderosos. Eles não são aqueles que se acham alguma coisa. Esse era o ímpeto que estava no coração desses homens valentes. Vêm para fazer violência. Escarnecem dos reis. E riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Perceba, Jerusalém estava cercado com a muralha. Deus está dizendo, isso vai ser riso para eles. O jeito que eles vão vir, isso aí vai ser como um sopro. O que Deus estava lembrando aqui ao povo de Israel era o seguinte: vocês só estão onde vocês estão porque eu estou com vocês. Vocês são um povo pequenininho. E como povo pequenininho, vocês já desterraram os jebuseus, os heteus, os ferezeus, os filisteus. Todos esses povos que eram maiores do que vocês. Eu fui aquele que fiz com que simplesmente rodar 7 vezes numa cidade as muralhas caíssem. Eu fui aquele que fiz que 4 homens simplesmente andando fizessem som de um exército tão grande que pôs em fuga exércitos estrangeiros. Vocês não teriam poder para isso. E queridos, eu e vocês como crentes precisamos nos lembrar que hoje é do mesmo jeito.
Nós precisamos nos lembrar que se temos alguma coisa, se temos alguma muralha, se temos algum poder, se temos algum dinheiro, se temos algum conforto, é porque Deus está permitindo que tenhamos essas coisas para o seu determinado fim. Entretanto, muitas vezes essas coisas podem se tornar e se tornam objeto de tentação para o nosso pecado. Achamos-nos confortáveis demais, achamos-nos e ouvimos que Deus nos ama demais e que independe da forma como vivemos, Ele vai continuar abençoando. Mais uma vez, se for esse o caso, tema. Tema, porque Deus disciplina a quem ama. Deus disciplina a quem ama. Esse texto, queridos, mostra que eles não se interessavam nas terras, como também o nosso inimigo não se interessa com as coisas que nós temos. Veja, a tentação de Cristo com Satanás foi um momento crucial para a gente entender como é que funciona o inimigo das nossas almas. Tudo que ele quer é matar, roubar e destruir. Ele tem acesso a todas as coisas desse mundo a ponto de oferecer a Cristo. Ele disse, olha, se você quiser, e se você me adorar, e se você fizer isso ou aquilo, eu te dou todos os reinos, você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar pela via crucis, pela dificuldade. Olha para mim, eu posso satisfazer você. Eu posso tornar o caminho mais fácil, Jesus. Aquilo foi tentação real. Tentação, queridos, que Cristo não apenas conhece, porque Ele conhece todas as tentações que passamos, mas tentações que eu e vocês precisamos enfrentar todos os dias também. Porque é isso que esse mundo oferece. Esse mundo oferece um caminho sem Deus, mais fácil, para você ter as suas próprias conquistas, para você ter o seu próprio conforto. Mas eles não dizem que, em última instância, é para que você seja o seu próprio Deus. É para que você estabeleça a sua própria religião. É para que você empacote Jesus à sua própria marca e à sua própria imagem. E é precisamente isso que o profeta está ouvindo e de fato ele não vai acreditar. Quando você vai lá para o capítulo 3 de Abacuque, quando finalmente ele entende, ele reconhece isso no versículo 2, quando ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. A mesma palavra aqui para alarmado é a palavra que ele está dizendo aqui, vocês não vão acreditar. Abacuque responde a Deus dizendo, de fato é inacreditável. De fato, o que o Senhor vai fazer é algo que a gente não consegue entender. E a gente vai chegar lá no capítulo 3 de Abacuque, onde a confiança absoluta em Deus finalmente é compreendida independentemente das circunstâncias. Mas até a gente chegar lá, queridos, a gente tem aqui uma conclusão desse texto no versículo 11, que fala acerca da forma de agir do nosso inimigo, que, como eu disse, é matar, roubar e destruir. O versículo 11 diz, eles passam como passa o vento e seguem. Eles não estão interessados em vocês. Eles não estão interessados no nosso prazer, no nosso conforto. Eles estão interessados no nosso coração. E você precisa entender isso nessa manhã. As fascinações desse mundo, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, essas coisas com as quais nós lutamos dia após dia, elas não são simplesmente colocadas nas nossas vidas porque são um atrativo para que a gente viva melhor alguns dias aqui nesse mundo. A gente tem os nossos transes e as nossas alegrias e as nossas emoções. Tudo isso está aí. Jovens, tudo isso está aí para vocês aproveitarem, se for essa a vida que vocês queiram ter. Entretanto, eles jamais vão cumprir com as suas promessas. Porque todas as vezes que você se sente livre para pecar, você está escravizado pelo seu próprio pecado, pelos seus próprios desejos e pela sua própria vontade.
A liberdade que Cristo nos oferece é muito mais fascinante do que essa. Porque não é uma liberdade de alegrias passageiras, mas é uma liberdade de poder dizer não àquilo que esse mundo oferece para destruir as nossas almas. É uma liberdade para que a gente possa ser quase que como uma verruga desse mundo, dizendo: nós não vamos nos submeter a esse tipo de circunstância, a esse tipo de situação, a esse tipo de propostas que nós recebemos diariamente. Por quê? Porque eu prefiro sofrer as consequências junto com o povo de Deus do opróbrio de viver contra esse mundo, porque eu tenho diante de mim uma glória eterna que me espera na presença do nosso Cristo. O versículo vai adiante e ele diz que o Senhor não é cego para ver tamanha maldade dos inimigos, ainda que ele use o mal para o bem. Aliás, esse é o título da mensagem de hoje. Ele usa o mal para o bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Aliás, José, eu não sei se vocês lembram disso, mas José teve essa percepção. Quando chega lá no final do Egito, se eu tivesse no lugar de José, sem o coração de José, eu certamente não traria aquela resposta para os irmãos. Era hora do troco, velho. Era hora de pelo menos tripudiar um pouquinho pelo que eles fizeram comigo. Olha o que eles fizeram. Eles me jogaram numa cisterna, eles me deram como morto, eles me venderam, eles me fizeram passar por prisão, por maldade, por fome, por escravidão, por mentiras. Agora eles estão vindo aqui, eu sou o todo-poderoso do Egito, eles estão vindo aqui, estão vindo pedir misericórdia. Misericórdia não, eu vou até dar para sustentar meu pai, mas eles vão saber quem eu sou. Não. José teve uma percepção completamente diferente da história. José olha para eles e diz: olha, não tenham medo, porque vocês intentaram para o mal, mas Deus usou para o bem. Deus usou para o bem. É por isso que o crente, queridos, ele não vive amarrado nas coisas do passado, nas experiências do passado. O crente, ele não vive amarrado às concupiscências desse mundo. Ele tem liberdade para viver de forma diferente. E perceba o final do versículo 11. Ainda que eles estejam vindo com toda essa pompa, fazem-se culpados todos esses, cujo poder é o seu Deus. A gente vai tratar dos inimigos várias vezes, mas agora eu quero tratar de você. Quem é o seu Deus? E eu não estou perguntando pela resposta de departamento infantil ou de escola dominical. É Jesus. Eu não quero saber o que vai sair da sua boca. Nesse momento eu quero saber o que está no seu coração. Quais são os seus interesses? O que é aquilo que pode fazer com que você pense em trocar a glória de Deus, o culto de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus? Esse é o seu Deus. O seu Deus é tudo aquilo que é prioridade na sua vida. Ao invés de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. O Deus dos caldeus era o seu poder, cujo poder é o seu Deus. Mas os caldeus estariam com os dias contados. E todos aqueles que não se submetem ao Deus verdadeiro estão também com seus dias contados. Por isso que eu queria trazer, ao final dessa mensagem, algumas aplicações aqui. Perceba que no início desse texto, Deus diz a Abacuque que você não vai acreditar. Você não vai entender. E Abacuque no final vai dizer assim: não dá para entender. Primeira aplicação é essa, querido. Você não precisa entender todas as coisas. Aliás, você não vai entender todas as coisas. Às vezes a gente passa por circunstâncias, por dificuldades, por respostas negadas, que a gente diz: Senhor, por quê? Por que isso?
E nem sempre as explicações vão vir. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo bom. Ele continua fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que Ele amam. E não entender e ainda assim adorar é fé. E Deus, Ele deseja de nós a nossa fé. Segundo lugar, a Bíblia diz em vários momentos que o julgamento começa pela casa de Deus. No final da história, a gente vai perceber que os babilônios, eles vão ser completamente destroçados. Eles vão pagar o preço e hoje a gente nem sequer ouve falar sobre eles, a não ser em história. O povo de Deus continua, ó nós aqui, pequenininhos, fracos, mas enquanto houver respiração e vida nesse mundo, haverá pontos de forma universal em que a palavra de Deus vai ser proclamada e pregada na beleza da sua santidade. Gente de toda língua, de toda raça e de toda nação. A igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo como profecia cumprida do Senhor Jesus. Portanto, quando a gente percebe-se sendo disciplinados por Deus na nossa própria vida, a gente precisa reconhecer o merecimento de cada gota do fel da ira de Deus, que em nosso caso é apenas temporal. Às vezes, a gente recebe notícias e a gente recebe circunstâncias que a gente diz, Senhor, está doendo mais do que eu aguento. Ele vai sentar junto de você e vai dizer, ah não, eu é que tive que levar mais do que eu aguento. Mas você, eu vou estar sempre do seu lado. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Você não precisa temer mal nenhum, porque eu estou com você até a consumação dos séculos. Ainda que você não entenda, ainda que você tenha que ser jogado numa fornalha, eu estarei ali com você. Abacuque aprende essa lição, mas essa lição precisa ser aprendida por mim e por vocês, queridos. Às vezes a mão de Deus pesa sobre nós e a gente não sabe como responder, a gente não sabe como reagir e muitas vezes a gente começa a fazer besteira. Queridos, deixa eu escutar, me escutem por favor, não façam besteira. Quando a mão de Deus pesa, não é a hora de você querer que Deus se afaste. É a hora de você querer o abraço de Deus. É a hora de você querer que Ele se aproxime. Porque tudo aquilo que intentam para o mal vai terminar para o seu bem. Deus usa todas as coisas e controla tudo para o nosso bem. E dentro do nosso bem está cuidar do nosso próprio pecado. Deus não vai nos deixar no pecado. Ele vai nos tirar de lá. Facilite. Saia do pecado. Abandone o pecado. Antes que a mão de Deus pese contra você. E se a mão de Deus já está pesando, ainda assim, abandona o pecado. Procura ajuda. Procura a igreja. Procura a verdade, procura as escrituras. Cristo estará lá para você. Eu certamente não entendia porque meu pai estava fazendo aquilo comigo. E certamente aquilo me doía demais. Mas tudo que eu mais ansiava era pelo dia que ele ia me abraçar novamente. E foi exatamente quando eu percebi que eu era o responsável e o culpado por aquele afastamento. Foi que eu deixei de dizer, meu pai não pode estar fazendo isso comigo. Como muitas vezes a gente diz para Deus, Deus não pode estar fazendo isso comigo. Ele pode. Porque você é pecador. E Ele disse que é o pecado que nos afasta dEle. Ele quer que você volte para Ele. Ele quer abraçar você novamente. E que dia glorioso foi aquele dia em que eu pude abraçar novamente meu pai. E derramar minhas lágrimas junto das lágrimas dele. E assim como o pai
do filho pródigo. O Senhor Deus está de braços abertos, usando a sua vara e a sua disciplina nas nossas vidas muitas vezes, para o bem, para o retorno. Foi bom, e sempre é bom, quando a gente se volta para o Senhor. Há certamente muitos que precisam de se reencontrar com Deus. Sendo que reencontro com Deus, queridos, mais uma vez, não é com esse Jesus fofinho que é pregado aí fora, mas é com o Senhor das Escrituras, aquele que vai chamar você em amor verdadeiro, para trazer você para o trilho e para o caminho de vida. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele diz isso sob a perspectiva de dizer: o caminho que eu estou chamando para vocês para trilhar nele, ele começa com a porta estreita. E ele continua num caminho estreito, até que a gente possa chegar na glória eterna, onde a gente vai entender sim todas as coisas. Mas aqui e agora, eu e vocês temos o exemplo de Cristo, a maior prova de que Deus lida com os nossos pecados para o bem do seu povo. Os inimigos trituraram Jesus. Os mesmos inimigos que estavam aqui vindo contra o povo se avolumaram contra Jesus, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi pisado por causa dos nossos pecados. Ele pagou o preço para que a gente possa apenas carregar a parte leve da cruz. E por mais pesado que seja, ele está lá para carregar conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e que isso possa ser preparação para que a gente chegue para esse momento em que desfrutaremos da mesa do Senhor. Queria chamar o pastor Sami, queria chamar os presbíteros da igreja e queria chamar o pastor Magu aqui à frente também com a gente.